Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo vídeo do dia, como sempre com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, pedir para você deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante. E claro, se for da primeira vez aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram, beleza? Bom, galera, a situação é a seguinte. Primeiro, tá rolando Copa do Mundo, o Brasil joga amanhã, e você que quiser fazer uma apostinha esportiva, eu super te recomendo aí a Bet7k. Seu primeiro depósito, eles dobram o valor indicando um amigo que você ganha vintão para poder apostar. E eles também têm o Cash Out, que é a possibilidade de você encerrar as apostas antes dos jogos acabarem. Bet7k, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte. Queria trazer para vocês 3 informações e aí assim a gente vai tocar o nosso vídeo hoje aqui. Primeiro, informação agora há pouquinho do companheiro Vene Casagrande. Ele atualizou a situação do atacante Wellington Rato, que tem o seu nome ligado ao Vasco da Gama. O representante de Wellington Rato emitiu comunicado, aspas, para o empresário de Wellington Rato. A respeito do atleta Wellington Rato, seu empresário Renan Coelho Costa afirmou que existem propostas oficiais dos seguintes clubes: São Paulo, Fortaleza, Cruzeiro, Coritiba e, extraoficialmente, do Vasco. O jogador está analisando com seu staff e o Atlético Goianiense a melhor proposta para todos. Em nenhum momento o atleta se pronunciou sobre qual equipe pretende defender a partir de janeiro de 2023. Algo diferente disso não corresponde à realidade, beleza? Acredito eu que esse Vasco extraoficialmente é que o Paulo Brax deve ter falado o seguinte, ó: a proposta no preto e no branco eu só vou poder fazer quando eu tiver reunião com a 777 e voltar ao Brasil. Mas a minha intenção, ó, o salário é esse, luvas são essas, tempo de contrato é esse, e o que eu posso pagar para o clube é isso aqui. Mas ainda não é oficial. Então acho que é por isso que o empresário do jogador cita o Vasco como um dos clubes que fizeram proposta, colocando a do Vasco como extraoficial. Lembrando que recentemente o presidente do Atlético Goianiense, Adson Batista, confirmou que das propostas que ele recebeu, a melhor foi a do Fortaleza. Não sei se ele chegou a considerar a do Vasco. Como a do Vasco é extraoficial, pode ter sido feito apenas para o jogador e não tenha chegado nada ainda ao Dragão. Então pode ser até que a proposta do Vasco seja melhor do que a do Fortaleza. Mas até o presente momento o jogador está aguardando para decidir o seu futuro. Paulo Brax chegou ao Brasil hoje e como ele chegou, a gente espera que as coisas sejam destravadas a partir de agora. E o Vasco está sondando mais aí do que a NASA, né? A parada é a seguinte: o Globo Esporte trouxe uma informação agora há pouquinho de um outro jogador que o Vasco teria interesse e chegou a perguntar as condições para uma negociação. Trata-se do atacante Vitinho, que hoje joga no Atlético Paranaense, mas pertence ao Dinamo de Kiev da Ucrânia, está emprestado. Vocês vão entender um pouco melhor a situação agora. O Atlético espera por uma conversa com o Dinamo de Kiev para estender o que é possível para acertar a permanência do atacante Vitinho. O jogador de 23 anos está emprestado até junho de 2023 e tem contrato com o time ucraniano até julho de 2026. O Furacão já começa a enfrentar concorrência no mercado interno e externo. No futebol brasileiro, Vasco e Fluminense procuraram recentemente o staff do atleta para entender a situação. Dentro do mercado europeu, outros 3 clubes fizeram o mesmo: Sevilha da Espanha, Ajax da Holanda e Benfica de Portugal. A diretoria rubro-negra, contudo, está otimista e quer prorrogar o vínculo de Vitinho. O Dinamo tem uma dívida com o Atlético de cerca de 2 milhões de euros pela negociação feita em agosto de 2021. O valor total foi de 6 milhões de euros. Eles já pagaram 4, deve 2, e o Atlético está tentando negociar para ter o jogador em definitivo, utilizando esses 2 milhões de euros aí, que a equipe ucraniana ainda deve jogador. Mas já foi procurado por Fluminense, Vasco e também por 3 equipes europeias importantes: Ajax, Sevilha e também o Benfica. No Furacão, nessa temporada, ele fez 35 jogos, marcou 2 gols, ambos no Brasileiro, além de dar uma assistência. Ele variou entre titular e reserva, mas ganhou a posição de Coelho na reta final da temporada com o Filipão. Beleza?
Para finalizar, o tema principal desse vídeo é a respeito do atacante Paulinho. Vou deixar passando para vocês aí na tela o anúncio oficial do Atlético Mineiro. O atacante campeão olímpico com o Brasil em Tóquio 2020 assina com o Galo por empréstimo até 30 de junho de 2023, quando se encerra seu vínculo com o Bayer Leverkusen da Alemanha. Hashtag vai Paulinho. Ele agora é alvinegro, tá? A foto aí do Clube Atlético Mineiro. Bom, dito isso, queria fazer uma breve análise para vocês aqui. Vi que o anúncio por parte do Atlético Mineiro gerou uma revolta em boa parte da torcida do Vasco, umas por um fator e outras por um outro fator. Primeiro fator, teve muita gente revoltada, pô, como é que ele é vascaíno, revelado no Vasco, volta pro Atlético Mineiro, ingrato, safado e etc. Teve uma outra vertente que ficou puta com a diretoria do Vasco. Um absurdo, os caras não contratam ninguém, como é que pode deixar o Paulinho pro Atlético Mineiro? Pô, o Vasco comeu mosca, era pra ter trago o Paulinho, etc. E aí você tem essas duas correntes. Então, voltando na primeira corrente, a parada é a seguinte, cara, o Paulinho não tem culpa de nada não, cara. Ele é jogador, ele é profissional e ele tem que escolher aquilo que é melhor pra carreira dele. E, até onde a gente sabe, o Vasco chegou a consultar a situação do Paulinho lá no meio do ano, pouco depois de ser aprovado o processo da SAF, um pouco antes. Foi procurar saber para ver uma possibilidade para o meio do ano que vem. Já o Atlético Mineiro, desde essa época, procurou o Bayer Leverkusen, apresentou um projeto para o jogador que iria saber se ia ficar ou não lá na equipe alemã. Ele ainda tentou, houve trocas de treinador no Bayer Leverkusen, o Xabi Alonso chegou, ele começou a ter um pouco mais de oportunidade, achou que o negócio ia voltar a virar, e aí de repente ele foi afastado. E aí ele se irritou, fez um comunicado dizendo que não ia ficar mais no Bayern, e a partir de janeiro ele iria oficializar o pré-contrato que ele estaria assinando com o clube e indo para um outro clube a partir do meio do ano. E o Atlético Mineiro voltou à carga, renegociou com o jogador e acertou um empréstimo junto ao Bayer Leverkusen até o final do contrato dele, daqui a 6 meses, e com certeza o Atlético Mineiro está pagando uma grana por esse empréstimo. É uma forma do Bayer reaver um pedaço do que ele pagou pelo jogador em 2018 no Vasco. 18 milhões de euros para o jogador não sair de graça. E aí já deve estar com certeza amarrado após expirar esse empréstimo, o jogador ficar livre, um contrato aí de 4, 5 anos com o Atlético Mineiro. Situação similar, eles fizeram isso com o Pavon, quando o Pavon estava no Boca Juniors. Negociaram os 6 meses final de contrato do jogador para ele vir por empréstimo, já pagando algo ao Boca, e depois fazendo um contrato em definitivo. Também quem teve essa mesma situação foi o volante Otávio, enquanto estava no Bordeaux da França e veio ao Atlético Mineiro. Eu, da minha parte, cara, vou desejar o bem do garoto, porque ele se destaca e vai muito bem por lá. Agora, até onde a gente sabe, foi o Vasco que não fez muita questão do Paulinho. Agora, qual é a questão? Por que o Vasco não fez questão do Paulinho? Será que há um receio pela quantidade de lesões que o atleta teve? Ele teve uma lesão importante de joelho, algumas lesões musculares. De repente o Vasco acha que tem outros jogadores mais baratos ou com o mesmo valor do Paulinho com mais potencial. Enfim, acho que é uma pergunta interessante para ser feita por Paulo Brax na próxima entrevista coletiva que vai ter na semana que vem. Se caso algum colega não faça essa pergunta na coletiva, com certeza eu irei fazer. Mas, repito, jogador é profissional e aquilo que tiver de melhor para ele, ele vai fazer. Só não acho justo a galera ir lá xingar o Paulinho, porque até onde eu sei, o Vasco não abriu negociações com o Paulinho. E aí o jogador vai fazer o quê? Vai ficar mofando no Bayern lá, ou não joga em nenhum clube no Brasil? Ele é profissional. O Atlético apresentou um projeto, mostrou como ele seria importante e quis ter o jogador. Para quem gostaria de ver o Paulinho no Vasco, infelizmente, azar o nosso, né? Enfim, vou desejar sempre sucesso na vida de qualquer pessoa, que o Paulinho possa ir bem lá no Atlético Mineiro, beleza? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, qual é a sua visão a respeito dessa situação envolvendo o nosso cria aí, Paulinho. É isso, galera, tô partindo agora lá para os estúdios do Seu Pod, gravar o Futebolaço Podcast, episódio número 60, número redondo, legal, 60 episódios. Eu estarei recebendo agora o Gui Neto, que é quem cuida aí das redes sociais do Vasco,
Então é interessante a gente entender como é que é feito esse trabalho. Então vocês estão convidados às 8 horas da noite, estar ao vivo com a gente lá no Futebolaço Podcast. É isso, 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família, qualquer momento, Diguinho volta, mas tamo junto, valeu, fui!